Bom, primeiro exemplo. Um pesquisador precisa saber se em uma cidade o tempo médio que seus habitantes passam usando a internet é diferente do tempo médio nacional, que é de 5 horas. Para isso, um estudo foi realizado em uma amostra de 60 pessoas dessa cidade, obtendo uma média amostral de 5,3 horas. Assume que o desvio padrão populacional do tempo seja igual a 1,8 hora. Com base em dados históricos, use o teste de hipótese ao nível de 5% para testar se o tempo médio na cidade é diferente da média nacional, usando a região crítica e o p-valor. Então, aqui está bem claro. Então, eu estou pedindo para usar o teste de hipótese ao nível de 5% de significância e eu estou pedindo para fazer o teste usando os dois critérios, tanto a região crítica quanto o p-valor. Bom, pessoal, veja só. No país, o tempo médio que esses habitantes ficam usando a internet, esse tempo médio é de 5 horas. O que o pesquisador quer saber, será que nessa cidade em específico, o tempo médio que os habitantes gastam usando a internet é diferente da média nacional, que é de 5 horas? Então, para testar isso, o pesquisador teve que ir a campo, selecionou uma amostra de 60 pessoas, anotou o tempo que cada um gasta usando a internet. Ele calculou a média amostral e está aqui, a média amostral igual a 5,3 horas. Então, se a gente fosse olhar apenas pela média amostral, 5,3 está diferente de 5 horas, que é a média nacional. Será que essas 0,3 horas a mais é suficiente para eu dizer que na população que há uma diferença significativa entre o tempo médio da cidade em relação à média nacional? Essa é a pergunta que o pesquisador quer responder. E aí que entra o teste de hipótese. Será que essa diferença observada de 0,3 horas é uma diferença estatisticamente importante, estatisticamente significativa? Ou será que ela aconteceu por mero acaso, né? E então a gente pode ignorar essa diferença. É como se não houvesse diferença. Então a gente quer fazer o teste de hipótese, tá? Para testar se a diferença é significativa ou não. Por isso que muitas vezes o teste de hipótese ele é chamado de teste de significância. Bom, então vamos seguir aquelas etapas. O primeiro passo é formular as hipóteses. Então, como é que a gente formula as hipóteses? Se a gente for ler o problema, tá? Lá pede para testar se o tempo médio na cidade é diferente da média nacional. Essa frase ela pode ser escrita da seguinte maneira. Mi, que é a média do tempo na cidade que eles gastam vagando pela internet, né? Esse tempo médio é diferente de 5 horas. E a sua negação, né, que é a hipótese alternativa, vai ser... a negação, né, tira a hipótese alternativa. A negação de mi diferente de 5 horas vai ser mi igual a 5 horas. Eu tenho aqui na minha frente duas hipóteses, né? A hipótese mi diferente de 5 horas e a hipótese mi igual a 5 horas. Uma delas vai ser a hipótese nula. A hipótese nula é formulada sempre usando o sinal de igual. Decorem isso aí. A hipótese nula, H0, é sempre formulada em termos do sinal de igualdade. Então, das duas que tem aqui na minha frente, obviamente, a segunda vai ser a minha hipótese nula. E a outra, consequentemente, vai ser a hipótese alternativa. Então, a hipótese nula vai ser mi igual a 5 horas. E a hipótese alternativa é mi diferente de 5 horas. Pelo fato de ter o sinal de diferente na hipótese alternativa, a gente pode dizer que esse teste é bicaudal. Tá? Lembrem-se, a hipótese alternativa ela mostra a direção do nosso teste, se é para a esquerda, para a direita ou para os dois lados. Então, é um teste bicaudal. Pessoal, essa representação mi igual a 5 horas, uma representação mais matemática, não é isso? Eu posso me escrever, então eu posso escrever em frase. H0, média igual a 5 horas. H1, média diferente de 5 horas. Para mim, tanto faz, né? Não tem nada errado você escrever as hipóteses nula e alternativa. O próximo passo, segundo passo, é você especificar o nível de significância do teste. Se você voltar lá no enunciado do problema, você vai ver que o nível de significância do teste era 5%. Lá está escrito teste ao nível de 5% de significância. Então, o alfa é 5% ou 0,05. Nessa estatística que a gente vai usar, nesse caso específico desse problema, por que eu estou usando o teste Z? Porque, eu vou tentar mostrar para vocês nessa tabelinha. Porque, olha só,
eu tenho uma amostra de 60 pessoas, então a amostra é grande. Então, pela tabelinha, quando a amostra for maior ou igual a 30, eu vou sempre usar a tabela Z, independente se você vai usar o sigma, que é o desvio padrão da população, ou o S, que é o desvio padrão da amostra. Tá? É claro que em alguns livros, eles falam que quando você usa o desvio padrão da amostra, você pode usar a tabela T. Mas a gente sabe também que para amostras grandes amostras, acima de 30, a distribuição normal, que é a distribuição Z e a distribuição T, elas são praticamente idênticas. Né? A diferença é muito pequena. Então, na prática, é muito simples. A gente resume isso da seguinte forma. Quando a amostra é maior que 30, você sempre vai usar o teste Z. Tá? Agora, também tem um caso que quando a amostra for menor que 30, que você pode usar a tabela Z. Que caso é esse? Quando a amostra é menor do que 30 e você está usando o desvio padrão da população. Que desvio padrão é esse? É o desvio padrão populacional, é aquele desvio padrão baseado em dados históricos, né? Então, essa parte laranja, né, o colorinho laranja, são as situações onde você pode usar o teste Z. O teste T a gente vai falar num outro momento. O terceiro passo é você calcular a estatística de teste adequado ao seu problema, que a gente viu que é o teste Z. Então, quais são os dados que eu tenho? Eu tenho que uma amostra de tamanho 60, a média da amostra 5,3 horas, o desvio padrão da população é 1,8 horas. Se você voltar lá no problema, você vai ver, lá diz que o desvio padrão do tempo, baseado em dados históricos, é 1,8 horas. Então, esse desvio padrão que é da população. Em nenhum momento foi dito que ele foi calculado em cima dessa amostra. Então, ele foi baseado em dados históricos. Então, eu tenho o desvio padrão da população, sigma. Agora, como as hipóteses se referem à média, né, nós estamos trabalhando com tempo médio, né? O tamanho da amostra é grande, acima a amostra é de 60, então a gente vai usar o teste Z. O teste Z, né, vai ser a média da amostra menos a média hipotética dividido por sigma, que é o desvio padrão da população, dividido por raiz quadrada de n. Agora é só substituir os valores, a média da amostra 5,3 menos a média hipotética. Esse mi, lembre-se, é a média que eu estou querendo testar sob a hipótese nula. Se vocês voltarem lá no passo 1, vocês vão ver que a hipótese nula está querendo testar se a média é igual a 5. Então, aqui eu coloco 5. Pessoal, não vai inverter aqui não, viu? 5 menos 5,3. Se assim inverter, obviamente vai dar errado. Isso 5,3 menos 5 dividido por 1,8 dividido por raiz quadrada de 60. Fazendo as contas, né? Vou deixar para vocês, deu mais 1,29, tá? Quer dizer, o que significa? Significa o seguinte, a média da minha amostra, ela está 1,29 desvio padrão acima da média hipotética. Está acima porque está positivo, né? Essa estatística de teste padronizada de 1,29 hora, ela vai ser usada no próximo passo da regra de decisão para nos dizer se podemos ou não rejeitar a hipótese nula. Então, vamos deixar por enquanto aqui a estatística de teste e vamos para o próximo passo, que é definir a regra de decisão. A regra de decisão, como eu tinha dito para vocês, tem duas. Você pode basear no valor P, no P-valor, não é isso? Ou você pode basear na região crítica. Neste caso específico desse problema, desse exercício, a gente vai usar os dois. Então, não precisa usar os dois, tá? Mas a gente vai usar os dois. Vamos começar pela região crítica. Como teste bilateral, então, se vocês voltarem lá naquela tabela que eu mostrei inicialmente, a região crítica para um teste bilateral, ele é escrito da seguinte maneira. O RC, região crítica, vai ser igual o Z calculado, que é a estatística de teste, menor ou igual a menos 1,96, ou Z calculado maior ou igual a mais 1,96. De onde é que nós tiramos esse valor menos 1,96 mais 1,96, que eu chamo de valores críticos, né? São as fronteiras da minha região crítica. Eu tirei da tabela Z, tá? Tirei da tabela Z usando o nível de significância do teste, tá? Eu fui na tabela Z, peguei esse alfa aqui de 5%. Como meu teste bilateral, eu tenho que dividir esse alfa por 2, então 2,5%. Aí eu fui na tabela e localizei esse 1,96. Como os dois são iguais, a menos do sinal, então um fica negativo e o outro fica positivo. Então daqui a pouco eu volto de novo e mostrando para vocês especificamente como nós encontramos esses dois pontos críticos.
Eu vou desenhar agora, vou mostrar o desenho representando essa região crítica, tá? Menos 1,96 está aqui, tá? Do lado esquerdo, por isso que é negativo. Mais 1,96 está do lado direito, que é positivo. A distribuição normal, ela está centrada no zero. Então, essas duas áreas, essas duas caudas que eu mostrei em vermelho, são as regiões de rejeição. A região crítica, tá? Quando fala região de rejeição, região crítica, é a mesma coisa, viu, pessoal? Aqui tem um erro, viu, gente? Aqui não é 0,25, não, é 0,025, viu? Aqui também é 0,025. Faltou um zero. Então, aqui está escrito rejeitar H0 se a sua estatística de teste, o Z calculado, cair dentro dessa região vermelha. Abaixo de menos 1,96. Ou se ela cair acima de mais 1,96. Como nós calculamos a estatística de teste e deu 1,29, se a gente observar bem, 1,29 está mais ou menos aqui, nessa parte. Ela está fora da região colorida de vermelho. Ela está fora da região crítica. Então, segundo o critério da região crítica, né, eu não vou rejeitar a hipótese nula. Tá? Eu só iria rejeitar a hipótese nula se a estatística de teste caísse dentro da região crítica. Mas nesse caso não caiu. Então, os dados mostram evidências para não rejeitar a hipótese nula. Como eu disse que é para usar o p-valor, então a gente vai calcular o p-valor nesse momento. Como teste bilateral, ou bicaudal, não é isso? Que é a mesma coisa. O p-valor é calculado da seguinte maneira. É duas vezes a área na cauda da estatística de teste. Nós calculamos a estatística de teste 1,29, então eu vou ter que calcular essa área. Como ele é positivo, eu vou ter que achar essa área direita de 1,29, essa área na cauda superior, tá? Se ele fosse negativo, eu acharia a área na cauda inferior, na cauda esquerda, e depois eu multiplicaria por 2. Por que multiplicar por 2? Porque o teste é bilateral, bicaudal. Tá, se a gente for lá na tabela normal, pegar esse 1,29, na tabela Z, eu vou encontrar 0,4015. Esse 0,4015, na tabela que a gente está usando, que é a tabela normal reduzida, é a área entre 0, que é a parte central da distribuição, até 1,29. Só que eu quero a área após 1,29. Eu quero a área à esquerda, à direita de 1,29. Então, eu vou ter que subtrair de meio. Então, meio menos 0,4015, vou achar a diferença, multiplicar por 2, eu acho 0,197. Tá? Então, eu gosto muito de multiplicar o p-valor por 100. Então, aqui equivale a 19,7%. Então, segundo o critério do p-valor, eu só vou rejeitar a hipótese nula se o p-valor for menor do que o alfa. Lembrem, nosso alfa é de 5%. O nosso p-valor deu 19,7%. Então, a gente está vendo que o p-valor não é menor. O p-valor ele é maior do que o alfa. Então, a gente não pode rejeitar a hipótese nula. Tá? Como o p-valor, que é 19,7%, for maior que o alfa, a hipótese nula não deve ser rejeitada. Então, foi a mesma conclusão da região crítica. Tá? E a conclusão sempre vai ser a mesma. Não tem condições de você entrar em contradição. Tá? Num critério você rejeita, no outro você não rejeita. A conclusão sempre vai ser a mesma. Tá? Então, veja só, tanto na região crítica quanto no p-valor, nós não rejeitamos a hipótese nula. Agora vamos concluir, né, a conclusão final. Afinal, o tempo médio na cidade é igual à média nacional ou é diferente? Então, segundo o teste hipótese que nós vimos, né, ao nível de 5% de significância, não há evidências do tempo médio na cidade ser diferente da média nacional. Lembre-se, nós não rejeitamos a hipótese nula. Tá? Então, é como se eu dissesse para você, nós vamos aceitar a hipótese nula. Aceitar entre aspas, né? Eu não gosto de usar muito a palavra aceitar. Eu prefiro dizer não rejeitar, deixar de rejeitar a hipótese nula. Então, resumindo aqui, né? Apesar na cidade ter dado 5,3 horas, essa diferença de 0,3 horas não foi uma diferença significativa, tá? Eu prefiro acreditar, né, com base nos dados que eu tenho, de que a média na cidade é igual à média nacional, de 5 horas. Tá ok? Bom, como que foi obtido aqueles valores críticos lá na região crítica, no quarto passo? Mais ou menos 1,96.
Então, a gente vai pegar o alfa, né, que é o nível de significância do teste, 0,05, dividir por 2, achar 0,025. Essa área de 0,025 vai estar nas duas caudas. Como a nossa tabela normal trabalha com uma área entre 0 até o valor crítico, então eu vou ter que subtrair de meio, né, meio menos 0,025. Eu vou encontrar esse 0,475. Esse valor 0,475, eu vou ter que localizar ele dentro da tabela normal. Às vezes você não tem o valor exato, mas nesse caso aqui está exato, mas às vezes você não tem, você pega o mais próximo possível. Uma vez que você localizou o valor ou o mais próximo, você vai para a primeira coluna e você vai para a primeira linha. Aí você vai achar 1,96, tá? E como o teste é bicaudal, então vai ser mais ou menos 1,96. Bom, como que eu encontrei o p-valor de 0,19? Então, para você encontrar o p-valor, eu tenho que pegar minha estatística de teste, que deu 1,29, né? Ir na tabela normal, pegar os dois primeiros dígitos, 1,2, localizar na primeira coluna, 1,2, pegar o 9, o terceiro dígito, localizar ele na primeira linha. Então, você vai partir agora de fora para dentro. Nesse cruzamento, você vai encontrar um valor, 0,4015. Esse 0,4015 é a área na tabela normal, né, de 0 até 0,4015. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a tabela normal reduzida. Então, se a área entre 0 a 0,4015, aliás, 0 a 1,29 é 0,4015, e eu quero a área acima de 1,29, eu vou ter que subtrair de meio. Tá? Meio, 0,5 menos 0,4015 deu 0,0985. Como o teste é bicaudal, tá? Eu vou ter que multiplicar por 2 e isso vai dar 0,1971. Em porcentagem, 19,71%. Tá? Então, tá aqui o resumo, né? As hipóteses são essas. A hipótese nula, a média é igual a 5 horas, versus a média diferente de 5 horas, que é a hipótese alternativa. O nível de significância do teste, 5%. A estatística de teste, baseado no teste Z, jogando os dados na estatística, nós encontramos 1,29. Na regra de decisão, quarto passo, nós decidimos ir tanto pelo valor P quanto a região crítica. Então, como o teste é bicaudal, a região crítica vai ser essa região aqui. Estatística de teste Z calculado menor ou igual a menos 1,96, ou estatística de teste Z calculado maior ou igual a mais 1,96. Também calculamos o p-valor, que eu mostrei para vocês, deu 0,19. E como a estatística de teste deu 1,29, ela está fora da região crítica e também o p-valor foi maior do que o alfa, nós não rejeitamos a hipótese nula. Conclusão, ao nível de 5%, não há evidência do tempo médio na cidade ser diferente da média de 5 horas. Então, pronto. Tá vendo? 5 passos. Formular as hipóteses, fixar o nível de significância, estabelecer um nível aceitável de erro ao rejeitar a hipótese nula, calcular a estatística de teste adequada, decidir por uma regra de decisão, se é pela região crítica ou se é pelo p-valor, e depois tirar a conclusão dentro do contexto do problema. Bom, alguns comentários, pessoal. Alguns erros que eu costumo observar. O pessoal, alguns alunos, eles calculam o p-valor, certinho. Mas na hora de comparar o p-valor com alfa, eles comparam o p-valor com a estatística de teste. É como se eu comparasse o 0,19 que nós encontramos com o 1,29 que é a estatística de teste. Não tem sentido. Você sempre compara o p-valor com o alfa. Tá? Se o p-valor for menor que o alfa, você rejeita a hipótese nula. Tá? E tampouco, você não vai comparar o p-valor também com a região crítica. Então, nós encontramos os valores críticos mais ou menos 1,96. Você não vai comparar o p-valor, que é 0,19, com mais ou menos 1,96. Você sempre compara o p-valor com o alfa. Ponto. Outro erro que eu também percebo. O aluno calcula a estatística de teste direitinho. Ele optou ir pela região crítica. Aí ele pega e calcula a estatística de teste e compara com alfa. Ou, pior, compara com p-valor. Está errado. Assim como que eu acabei de dizer, não pode comparar o p-valor com o alfa. Você também não pode comparar... Aliás, você não pode comparar o p-valor com a estatística de teste. Você sempre vai comparar com o alfa.
Aqui também, eu não posso comparar a estatística de teste com o meu alfa. Eu não posso comparar minha estatística de teste com o p-valor. Eu sempre vou comparar minha estatística de teste com a região crítica. Lembre, a minha estatística de teste deu 1,29. E a região crítica é formada por aqueles valores de mais ou menos 1,96, limitado por esses valores. Tá? Então, nunca comparem a estatística de teste com alfa, nunca comparem a estatística de teste com o p-valor. Tá certo? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenha contribuído e vamos para a próxima videoaula.